Olha, se essa carne aí vai demorar um pouquinho pra sair. Então eu tô... 10 minutinhos. Eu quero te mostrar Quanto tempo? 10. 10 minutos? 10 minutinhos. Nós temos ele, sabe aonde? No Quarto da Vaidade. Aí, vamos. Conhece o Quarto da Quarto da Vaidade? Vaidade, Vou te não mostrar. conheço. Vou te mostrar o Quarto da Vaidade. É cheio de arma? Não. Vamos lá, você vai ver. Vou te mostrar aqui o feito que eu fiz contra o Caim Velasquez. Que tu conhece esse cinturão aqui bem, né, Royce? Esse aqui foi contra o Caim, ó. Contra o Caim Velasquez. Lembra aquela do México que teve lá? Foi muito legal. Esse chegou a ser igual ao teu, não? É o mesmo? Não, eu não tenho cinturão. Na minha época não tinha cinturão. Ah, não tinha cinturão na Só época? teve uma medalha no primeiro. Ah. Uma medalha. Aí, esse aí tá bonito, hein? Tá bonito. Esse aí foi contra o Caim Velasquez lá, o UFC 188, né? No México, na casa dele. Dentro da casa dele lá tinha 25 mil pessoas lá e foi o maior sucesso, né? Porque eu ia lutar com ele a primeira vez, aí não aconteceu a luta, me botaram contra o Mark Hunt. Aí eu ganhei do Mark Hunt, cinturão interino, que tá lá em cima, que eu vou te mostrar, e esse aqui foi contra o Caim Velasquez. Né? Ele... Vamos tirar uma foto, Vamos tirar uma fotinha. Felipe! Tirar uma foto. Ó o Felipe ali, ó. Tira uma foto pra gente aqui, Tira então. aqui, ó. Fica legal. Aí, ó. Esse aqui, ó. Os vizinhos. Quem diria, né? O Royce e o vizinho, né? Tem que respeitar, né? Vou te mostrar ali o... Esse é onde eu fico bastante tempo ali, fico vendo uma televisão. Eu sou hiperativo, né, Royce? Eu durmo uma da manhã, 2 da manhã. Então eu posiciono o computador de um lado, o telefone do outro, videogame na frente. Não, é um negócio de outro mundo, né? 1h da manhã, cara. Não consigo... Aqui tem alguns diplominhas, né, que eu... Da Confederação, do mestre da Kings, né, que algumas recordações, né, quando vai fazer o UFC. Ó, esse aqui foi contra o Mark Hunter, 180. Ó. Esse aqui foi um cara do Brasil que fez pra mim, me mandou. Daí tem algumas... Essa que foi a histórica, né, contra o... Né, as duas, na verdade, né, do Fedor, né, que ninguém esperava, né, que... Tu tava onde, Royce, essa luta, tu lembra onde tu tava? Quando eu ganhei do Fedor? Eu não lembro onde é que eu tava, cara. E aquela ali foi contra o Caim Velasquez, né? Quando a guilhotina, né? Uma triângulo. Tu sabe a história do triângulo? O triângulo eu comecei... Essa aqui foi espetacular. Essa é clássica, né? Porque tu não sabe, eu comecei o jiu-jitsu porque um cara me deu um triângulo. O ex-namorado da minha namorada, na atual, naquele momento, tava junto com a gente. E ele pegou e me desafiou. Falou assim, vamos fazer um jiu-jitsu aqui. Eu falei, que jiu-jitsu, rapaz? Eu já malandro da rua, né? Que jiu-jitsu, o quê? Não sabia o que jiu-jitsu. Não, o negócio é mulher, eu gosto de mulher. Eu falei pra ele assim, né? Daí, não, vamos fazer. Daí ela botou uma pilha. Ela também, não, vai lá que tu vai gostar. Eu falei, ih, tudo. Aí fui, né, Royce? Fui, ele, não, com essa posição aqui, o papai, bom no triângulo. Pegou no triângulo. E eu não sabia nem bater, né? Fiquei todo, pô, cheio de vergonha, né? Daí, naquela mesma noite, eu não sei onde é que ela foi. Ela desapareceu, a namorada desapareceu e o cara também. Entendeu? Não entendi até hoje, não consigo entender onde é que eles foram. Será que saíram... Desapareceu, mas tudo bem, já é passado, né? Faz tempo já, né? Faz 21 anos atrás. E aí tem algumas recordações, essa contra o Fedor também, quando entrando de kimono, né? A tradição do kimono, né? Mantendo a tradição do jiu-jitsu. Quando eu fui campeão também, o Babalu e o mestre, né? Se emocionaram bastante, né? Esse aqui é do The Ultimate Fighter. Lembra do Ultimate Fighter que eu participei? Que eu fui contra o Minotauro e também contra o Caim Velasquez. Eu fiz 2 Ultimate Fighter principais, né? Assim como coach, né? E isso aqui é engraçado, Royce. Isso aqui é engraçado, Essa eu não conhecia, não. Doritos, tá? Doritos, uma marca mundial. E aí tu vai me perguntar, Verdun, quanto que tu ganhou nessa brincadeira aqui? 4 pacotinhos. Cara... E deu. Eu acredito, até hoje está fechado o pacote, eu acredito que o dinheiro está ali dentro, né? Só pode ser, né? Ou moedas de ouro, alguma coisa. Só de diamante aí dentro. Mas, pode ser, 4 pacotinhos me deram e nada mais. E 0. Isso aí é UFC, né? Aí tá aí, Contrato com o UFC. É o contrato. Com o UFC. Essa também foi boa, também contra o Travis Brown, né? Que eu lutei 2 vezes com ele, contra o Overeem. Essa aqui foi a Grace Magazine, que também saiu, né? Porque eu sou o único lutador que fui 13, né, campeão do grappling, jiu-jitsu e do UFC. Né, não tem outro na história, né,
Eu gosto porque, na real, é um título legal isso aí, de ter, assim, né? Maneiro isso aqui, Tá muito legal, né? As 3 fases importantes, né? E esse aqui é do Mark Hunt, né? Que ele tá tudo preparado contra o Caim Velasquez. Aquelas duas. As 9 é pra dar sorte, pra vir mais, né? Não, porque é de 50 e de 50 não é normal. A nota de 50 não é normal, assim, eu sempre vejo de 20, 100, mas 50 eu nunca vejo. Então eu peguei, até foi minha mãe que me deu. E esse aqui, eu tenho que tirar aqui pra te mostrar esse aqui, acho que tu não conhece essa história, né, do bumerangue, né? Eu tava na Austrália, ia competir contra o Tibura, né, o UFC, a luta principal. Aí tô lá, tá eu e o mestre Rafael no quarto, e aí não tinha aquela semana da luta, né, nada pra fazer, né? Aí peguei o Roy Só, daí eu desci no lobby, aquela coisa dos fãs esperando, eu desci, Verdun, bacana. E Austrália, bumerangue é tradição. O cara, não, Verdun, eu queria te dar de presente, teu bumerangue, legal. Pô, botei na sacolinha, tá na sacolinha, botei. E aí tamo ali o mestre perguntando antes que eu cortar o cabelo. Aí o mestre fala, lá aquele tal de Colby Colbison, alguma coisa assim, Colbyton. Aquele cara que falou mal do Brasil, que xingou o Brasil. Sei quem é, Sabe quem é? Aquele fanfarrão. Sei. Aí eu falei, não é nada, mas tá louco? E ele pegou e me olhou. Esse aí me olhou assim, deu uma resmungada. Ele tá no telefone assim, ó, me olhou assim, falou assim, esses brasileiros, falou uma besteirinha, mas na hora, né, Royce? Mas cheguei e deu um tapão no telefone dele. Bam! Deu um tapão no telefone dele. Que é isso? Aí pegou e me deu um chute. Pum, me deu um chute, eu bloqueei o chute, porque eu ia lutar, né? E eu tava com a sacolinha na mão. E quando aconteceu essa confusão, entrou 2, 3 pessoas na frente. Não, Verdun, não, por favor, não sei o quê. E eu não chegar, ainda não conseguia, né? Os caras ficaram na frente, né? E eu tô com a sacolinha com o bumerangue, mas peguei o bumerangue, mas na hora, não pensei 2 vezes, né? Mandei na pleura dele, pegou assim no ombro, que é isso? Eu correndo, mas muito engraçado. Aí eu guardei de recordação. Guardou de recordação. O mesmo bumerangue, né? Não, tu não tem noção quantos bumerangues eu assinei. Eu assinei mais ou menos uns 200, 250 bumerangues. Verdun, tchau, foto. Não, só assina aqui pra mim, por favor. Tinha que assinar os bumerangues pra todo mundo. Aí foi engraçado. Essa foi engraçada. Isso aqui, ó. Isso aí é o timaço, né? Geral, que é a maior torcida do Grêmio, né? É considerada a maior torcida que tem, assim, a mais fanática do Grêmio. É a geral. E eu me lembro quando eu era pequeno, eu no Grêmio jogo... é o quê? Como assim? Não. Grêmio Não. Esse aí é o campeão mundial, Agora, aí eu guardo as coisas, por exemplo, quando a Joana quebrou o braço a primeira vez, entendeu? O bracinho da Joana, eu guardei coisinhas assim, né? Que essa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui, essa aqui, ó. Essa faixa aqui, olha só, essa aqui, ó. Que o Marcelo Bering deu pro Maurição e o Maurição me deu. Cara, e os dois já faleceram, né? Sabe, né? O Maurício. E essa aqui, eu vou ter que botar num quadro também, porque essa é bem antiga, bem antiga. Eu cheguei a usar ela uma época, mas foi o Marcelo Bering que deu pra ele, o Maurição me deu, depois de um tempo ele me deu. Depois ele morreu também, foi assassinado no Rio, lembra, né? Foi. Lá pelo sogro, né? Daí tem aqui que tu conhece bem também, algumas recordações, né, com a bandagem do Fedor também. Né, a bandagem Isso aqui é time de rock? Não, isso aí... E essa bandagemzinha que eu queria guardar a luva, só que a luva me roubaram. Tu acredita? Me roubaram a luva, eu consegui guardar só a bandagem da luta contra o Fedor. Entendeu? Essa aqui foi quando eu ganhei o melhor, né, o Upset of the Year, né? Que quando eu ganhei do Fedor, né? Que na Fight Only. Upset of the Year. Não foi o Upset of the Year. Na real não. Na verdade, mas tudo bem. Treinou pra isso. Tem razão. Treinou pra ganhar, não treinou pra perder. Esse aqui, na real, esse aqui é o oficial. Esse aqui é o oficial. Esse que eles me deram, eu guardei também de recordação. Né? Isso aqui foi o Casillas, ó. Sabe o que é um Casillas? O jogador de futebol, o goleiro do Real Madrid. Tá. Ele me deu outro dia quando a gente foi... Ele tava usando a luva de... E a gente trocou, né? Eu dei uma de luta pra ele e ele me deu essa aí que ele tava usando no momento. Esses aqui do Pride? Essa daí é do Pride, Tudo do Pride, ó. A DCC também, né? A DCC, né? Quando eu fui campeão da DCC também. Esse aqui foi o cartaz que todo mundo assinou também com a luta contra o Caim Velasquez, né? Que solo puede haber uno, né? Eu que fiz essa frase, na verdade, né? Eles usaram a frase. Mas a ideia foi minha. Do solo puede haber uno. E este uno sou eu. E aqui também, ó. É de hockey, né? Aqui foi o filme que eu fiz, Royce. Eu fiz um filme também, né? Com o Van Damme, com o Mike Tyson, né? Que é o Kickboxer. Teve o Kickboxer Retaliation também. Eu fiz 2, né? 2 filmes. Bem legal.
Então eu fico aqui, às vezes eu fico aqui... Fica aqui vendo teus E filhos. aí, como eu te falei, né? Eu me posiciono ali, né? Eu faço Tua cadeira. o computador, eu abro o computadorzinho aqui, o telefone do outro lado aqui, televisão no fundo ali, e assim eu fico aqui bastante tempo. De noite eu fico aqui direto. É 2 horas da manhã. Até ontem eu fiquei até às 3. Cara. Até às 3. Perdi o sono, fiquei, acho que tomei um chimarrão muito tarde, né? Só que o chimarrão deixa o cara a milhão, né? Quando tá treinando, tu dorme tarde assim também? Não tão tarde não. Daí eu tento me policiar mais ou menos assim a meia-noite. Meia-noite e meia. Eu fico naquela. Eu Tu acorda que horas? Eu acordo às vezes também 7, 8, depende do dia. Tu não dorme muito então. Eu não dormo, na real, não gosto de dormir. Eu gosto de dormir, mas não quero dormir, sabe? Eu brigo com sono, eu brigo. Tô aqui, dá uma cesteada aqui, eu acordo de novo, daí já... Não quero brigando dormir. com sono. Não, eu sou sonâmbulo, não, sabe nisso, né? É? Eu sou sonâmbulo, não, nível 10, meu nível é altíssimo. Não, nível 10 de por exemplo, assim, quando eu era pequeno, a minha mãe falou que eu passei pela sala, dei oi todo mundo, fui lá e mijei na pia. Dei uma mijadão na pia e voltei a dormir. Não, minha mulher aqui já tá acostumada já, a Karine tá acostumada. Ela manda eu deitar, eu deito. De vez em quando, quando eu tô nos hotéis, eu tenho que fazer uma estratégia. Quando eu tô sozinho no hotel, então eu vejo a luz tá lá, né? A tomada tá lá. Então eu deito e fico imaginando, olhando a luz. Pra quando eu acordar, quando o sonâmbulo vir, eu já vou direto na luz. Aí quando eu acendo a luz eu me acordo, entendeu? Mas uma loucura. Cara, eu sabia que era assim. Não, nível 10, nível 10. De 1 a 10 é 10. Não vou dormir contigo em quarto nenhum não, de hotel. Ninguém quer dormir, não. E quando acontece os camp, quando tá eu, o mestre Rafael Cordeiro, o Babalu, ninguém quer, né? E aí vai dormir com o Verdun? Não, eu não. Aí no final dorme eu e meu irmão. Eu e o filho, a gente dorme junto, né? Porque, não, entendeu? Ele também é meio sonambulozinho, tipo, com o pé. Não, tu não tem noção. É uma confusão que tu não tem noção. Então, Royce, por exemplo, já que eu te mostrei agora, que eu não parei de falar, né? Que eu tomei um chimarrão e queria te mostrar meu cantinho, né? Que eu apelidei, na real, de... Aqui nos Estados Unidos chamam de man cave. É isso aí. Então, é o quartinho da vaidade, né? Daí, o que te fez lembrar alguma coisa? Vaidade ou de orgulho? De orgulho, vaidade. Vamos botar tudo junto. Orgulho, né? Também. Orgulho também. E é verdade, tem razão. E o que tu acha, Royce, assim, o que tu conseguiu lembrar de alguma coisa? O que tu te deu uma lembrança de ver o cinturão, negócio de história com o UFC? Cara, o difícil não é ganhar, é manter. É. Aí é que é difícil, entendeu? Tu ganhar uma vez, o pessoal ganha uma vez, depois some. O difícil é ficar ganhando, ficar em cima. Mas para isso, é disciplina. Tem que ter disciplina. Por isso que eu tô perguntando, cara, como é que tu faz quando tu tá em campo de treinamento? Tem que ter disciplina de levantar e de correr, de fazer, de treinar, de... Ficar naquele... Tem que virar rotina. Que é o mais difícil, na verdade, é o né? mais difícil. A gente Aí gosta... O pessoal ganha e depois sai pra festa, aí esquece, Não. para de treinar, não, vou tirar um tempo fora. Sim. Cara, tem que ter disciplina. Esse é o mais, assim, que a gente tem que passar isso aí, né? Porque as pessoas pensam que... Dizem, difícil não é chegar. Claro que é difícil. Chegar também. Difícil para tu ganhar. Mas o manter que é o mais, O manter é mais difícil, tá todo mundo querendo te derrubar. Porque é isso que tu tá falando, e também depois que tu chega também dá aquela relaxada, que é normal, que é uma coisa normal do ser humano, né? Pô, cheguei onde eu queria, entendeu? E agora, como é que eu faço? Como é que eu vou manter agora, né? Acho que é a parte mais difícil, né, Royce? Pra manter, que tá todo mundo agora, tu virou alvo. Entendeu? Antes você tava querendo subir. Agora que chegou lá em cima, tá todo mundo querendo subir pra te tirar. Sim, sim. A parte mais difícil pra mim, cara, é manter, ficar lá em cima. Mas isso tem que ter, por isso tem que ter disciplina, na hora de dormir, de que você vai comer, isso é o ano inteiro, não é só quando tá treinando. E quando é que tu decidiu, assim, Royce, quando eu vou parar de lutar? Agora tá bom pra mim, tô bem aqui, tá bem, tomei muita porrada. O que tu pensou no momento de, vou parar? Porque é o mais difícil, né, que eu vejo, eu tô com 41 já. Eu sei que eu tô na fase daquela fase final já de carreira. É normal, não tô dizendo, eu sou muito jovem ainda mentalmente, assim, a minha cabeça é jovem, meu corpo tá jovem ainda. Mas como é que foi no momento que tu pegou assim, não quero mais, tô bem? Há 10 anos atrás, eu já tinha parado de lutar. Ah. Mas os caras, 2 anos, me ofereceram uma luta. O Bellator me ofereceu, eu falei, vamos, né? Mas o que foi, foi esse vamos assim? Esse vamos foi o quê? Só a parte financeira? Ou porque, eu gosto mesmo de fazer o que eu gosto de fazer? É difícil de parar. É difícil parar, é isso que eu tô te difícil de falando. parar. Né? Mas tu tem que saber, entendeu? Os caras não me botaram pra lutar com um garoto novo. Foi o Ken Shamrock, mesma idade, entendeu? Então, não estão me empurrando, me jogando contra os leões. Pra virar esse cara dos outros, né? Não, isso aí tem que saber. Não é financeiro, tu não precisa lutar mais. Entendeu? É verdade.
Agora tu vai fazer de diversão. Não é porque você quer o título mais. Agora tu escolhe a tua luta, já chegou, já mantém agora lá em cima. E é importante, como tu falou, essa coisa de saber escolher a luta também, né? Porque antes, no começo da carreira, a gente bota esse aí, bota aquele aí, que a gente tá bem preparado, eu quero ganhar e não quero saber. Mas hoje em tava dia, garoto. Hoje é 41 já, dá pra, não, bota esse aqui, vamos... Agora tu escolhe com quem você quer lutar. Agora tu não precisa lutar mais. Entendeu? Já provou o que tinha que provar. Sim. Agora, meu irmão, agora é saber usar isso aqui. Manter... Agora é fazer de brincadeira, fazer de curtição. Porque eu digo, como a parte que é o parar, né? Porque imagina difícil. parar o que tu gosta de fazer. Não é uma obrigação que Mas eu sempre digo o negócio do trabalho, né? Que tem gente que trabalha numa coisa, mas não gosta daquilo. Não gosto de trabalhar naquilo, mas tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. desde que A gente tem essa sorte de fazer o que a gente gosta. Esteja bem, entendeu? Não esteja machucado, não tenha nada ruim. Cara, vai empurrando, vai levando. Uma vez por ano, entendeu? Faz uma lutinha uma vez por ano. Como tu fala que o jiu-jitsu salva, né? E realmente é verdade, né? Porque eu tô com 21 anos de carreira, 3 nocautes na carreira, tô com uma cabeça boa. Tem aquela gíria, né, Royce, que quando o cara tá sonado, né? O cara tá sonado, toma um soco e já treme tudo. Eu não tô assim ainda, eu sei que eu não tô. Entendeu? Então tem essa fase ainda de eu continuar um pouquinho mais. Também não quero ficar sonado, óbvio que eu não quero ficar sonado, não quero ficar... Entendeu? Um Muhammad Ali da vida, assim, ficar todo errado com parto, óbvio que eu não quero. Eu quero aproveitar com a minha família também, né? Aproveitar com as agora gurias. pode escolher. Agora tá na época, já pode só escolher só. O conselho do Royce. Devagarinho, vai certa, escolhe a luta certa, não precisa lutar mais, entendeu? Agora é só, agora diversão. Aproveitar. A coisa que eu acho mais difícil tô com 52, é recuperação, para recuperar. Isso, se machucar um pouquinho, cara, já no dia seguinte já não volta ao normal rápido. Demora já 2, 3 dias agora para recuperar de recuperação. É a parte mais difícil. Mas o corpo tá bem. Foi o que eu tava te falando. Tanto que eu assinei para fazer uma corrida de 80 milhas. Vamos deixar para depois essa corrida. Vamos lá, vamos comer mais carne lá, galera. Chega aí, vamos comer mais carne.